Oi, gente! Desculpa o sumiço, mas teve carnaval e você sabe que o ano só começa depois do carnaval aqui no Brasil. Então a gente estava de folga. Mentira, a gente estava trabalhando pra caramba. Seguinte, eu sei que eu prometi falar sobre a revalidação de diploma, só que para falar sobre isso, eu gostaria de ter os meus diplomas em mãos. Como o meu diploma da especialização de endodontia só vai chegar em abril, eu vou parar um pouquinho no assunto, não vou falar sobre ele por enquanto, que eu quero pegar os três, mandar os três para tradução juramentada e com os três em mão mostrar para vocês como é que a gente resolve eles, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre o IELTS, que é a prova de inglês para imigração. O Canadá tem 10 províncias e 3 territórios. Quebec é uma província canadense e ela é francófona, ou seja, você fala francês lá. Quando você trata de imigração no site do governo canadense, você vai falar sobre imigração em todas as províncias e territórios, exceto o Quebec. Se você pretende ir para a província de Quebec, você tem que tratar diretamente com eles. É um processo completamente diferente, de exigências diferentes, provas diferentes, custos diferentes, tudo diferente. Como não é a nossa ideia ir para Quebec, nós queremos ir para qualquer outra província. Na verdade, a gente pensa em ir para Ontário, a gente trata isso com o governo canadense, tá bom? Então tem que ficar esperto com o tipo de processo que você vai fazer dentro das províncias, tá? Então, eu vou falar sobre o IELTS, que é a prova de inglês. Se você for para Quebec, você tem que fazer uma prova que você comprove que você tem fluência na língua francesa. Você pode fazer o TOEFL ou o IELTS. O IELTS é o mais exigido, é o que geralmente eles pedem. Então, o meu certificado está aqui, tá? Na época que eu fiz, que foi dia 1º de agosto de 2015, eu paguei R$500 de taxa para fazer a prova. E tinha uma espera mais ou menos de 3 meses, ou seja, eu fiz em agosto e acabei pagando a prova em maio, tá? Bom, eu vou contar como é essa prova. A minha foi lá na FAAP, na Fundação Armando Álvares Penteado, a gente chega cedinho, se você tem um horário para chegar. Eu cheguei um pouquinho antes, já me anteciparam e eu fui fazer a prova de speaking, de conversação. Lá você fala tudo em inglês. Em momento algum você fala português lá dentro e você senta com uma pessoa e vai conversar. Então ele vai perguntar a sua profissão, vai pedir para você falar o que você faz, o que você gosta, experiências, tudo para ele ver a sua fluência de presente, passado e futuro. Quais são suas expectativas para o futuro, por que você está fazendo a prova. Daí é uma conversa bem tranquila. Lembrando que no dia você não pode levar nada a não ser uma garrafa de água sem rótulo, se eu não me engano, lápis, borracha e caneta. Isso, e o documento que você usa na hora da inscrição, ou RG ou passaporte. Só isso. Então, se você levar bolsa, um monte de cacareco, ou você deixa do lado de fora, ou você deixa no carro, tá? Bem, passando isso, você faz a prova de conversação e depois você vai esperar o horário para fazer as outras provas. No caso, seriam a de listening, reading e writing, que é tudo numa sala só. Se eu não me engano, elas são depois do almoço. Então, de manhã é só a prova de speaking e à tarde, a partir, acho que do meio-dia, 1h da tarde, você faz as outras provas em sala de aula, tá? Quando você se inscreve no site do IELTS, você vai preencher os seus dados, vai enviar uma cópia do seu documento e eles vão emitir um boleto. Hoje, o valor da prova está em R$700, aumentou um pouquinho, tá? R$700, eles fazem um boleto, você paga e 3 dias depois você recebe no e-mail a confirmação.
A partir daí você não recebe mais nenhuma notícia deles. Apenas na semana da prova eles vão te enviar um e-mail falando local, horário, tudo certinho para você comparecer, tá? Quando você se inscreve, você tem direito pelo site a simulados, a provas para estudar. Então eu imprimi aqui para vocês verem e também para fazer. Bem, óbvio que a prova de conversação não dá pra gente fazer simulado, a não ser que você tenha alguém que fale muito bem para conversar e te corrigir, te ajudar. Mas as outras dá pra fazer sim. Então você pode imprimir na internet, tá aqui ó, Listening General Practice Test. Quando você se inscreve no IELTS, você pode fazer o General Training, que é para imigração, ou você faz o Academic Training, que quando você quer fazer um mestrado, um doutorado, eles também exigem que você comprove que fala inglês, e aí ele é o acadêmico, então é para isso. No caso de imigração, você vai fazer o General. O valor é o mesmo, o dia da prova é o mesmo, só muda as folhas de prova, tá bom? Então, você tem o Listening, tem toda a situação aqui, você entra no site, eles têm o áudio, você faz o áudio e depois eles têm uma folhinha de gabarito para você, uma folhinha de resposta para você comparar e ver quanto você acertou. E você também é possível imprimir a folha de gabarito para ver como é as respostas. Você tem que pintar no quadradinho, sim ou não, ou você preenche com as palavras, tá? Bem, aí depois do listening você tem o reading, que também temos aqui um simulado dele. Então, são textos bem grandes, eu marquei, eu fiz. Mesma coisa, tem folha de gabarito, também tem as respostas para você ver como foi. E o writing também não dá para você corrigir, mas dá para você saber como é, tá? Então, tem aqui, ele vai te dar duas situações, ó. A primeira situação, você tem é 1 hora a prova, então você tem que dividir o tempo de prova para as duas atividades. Na primeira 20 minutos, mais ou menos, você deve gastar na prova, você vai fazer uma carta para um amigo. Então, a carta pode ser, no meu caso, quando eu fiz, foi que eu estava enviando um presente para um amigo fora do país e falando por que eu estava mandando e tal. Nesse simulado, é para você escrever uma carta agradecendo um amigo que concordou em cuidar da sua casa e do seu gato enquanto você ia viajar. E aí você tem que agradecer, falar as regras, ou a quantidade de comida do gato, quanto que rega da planta, essas coisas. A segunda prova, você tem aproximadamente 40 minutos para escrever, e nesse exemplo aqui é o seguinte: algumas pessoas acreditam que ensinar as crianças em casa é o melhor para o desenvolvimento delas, enquanto outras pensam que é importante para a criança ir à escola. Discuta as vantagens de ambos os métodos e dê a sua opinião. Tá? É bem coisa de vestibular, é fácil, aquela coisa, introdução, desenvolvimento, conclusão. Tá? E você pode treinar, pegar artigos parecidos, estudar um pouco, tá? Eles querem saber como você está escrevendo. Tudo isso está disponível na internet, de graça, sem contar. E aí você também acha outros sites que também disponibilizam esse tipo de atividade, tá? E aí eu fiz o IELTS, fiquei super animada, tava desesperada contando os dias e chegou o meu certificado. Tem a minha foto, meu nome completo, data de nascimento, tudo. E ele vem com as notas individuais. Então, em listening, que é o áudio, eu tirei 8, reading 8,5, writing 5,5 e speaking 7,5. Então, writing eu fui mal, mas também eu vou contar um segredo pra vocês. Eu não tinha ideia do que era o IELTS, eu me inscrevi que nem uma louca, eu não me preparei, eu não estudei. Eu saí de balada no dia anterior, cheguei lá na prova de ressaca, falei, faz 10 anos que eu não estudo inglês, seja o que Deus quiser. Tá, me ferrei. Por quê? Quando eu fui falar com a consultora da imigração, que vai fazer todo o nosso processo, ela falou, parabéns, você tirou 7,5, só que não vale nada o overall. Quem conta é a nota individual. E o 5,5 não vai adiantar em nada, porque o mínimo que o governo canadense exige é 6,5. Logo, eu vou ter que fazer de novo a prova. Burra pra caramba! Bem, mas até que eu fiquei bem feliz com o overall.
7,5 porque atrás tem como se fosse uma legenda das notas. Então eu fiquei entre um good user e very good user das notas, tá? Então não é tão ruim. Agora que eu já sei, óbvio que eu já sei como é a prova, eu também vou estudar e me preparar como eu já estou fazendo. Então, gente, é o seguinte, sobre o IELTS. Se você já fala inglês, não é difícil, é que nem um vestibular, tem que ficar calmo. E dá para estudar, dá para se preparar, tem bastante site. E, muito importante, esqueçam esse overall, ele não vai te ajudar em nada. Você tem que se empenhar em cada habilidade separada para ir bem, tá? Porque é isso que vai valer, isso que vai contar pontos para vocês. Com isso aqui em mão, você já tem uma das fases para o processo de imigração. Claro que isso depende muito se você vai fazer faculdade lá ou no nosso caso, que a gente vai como Federal Skilled Worker, que é para profissionais. Então a gente tem que mostrar que a gente tem um diploma, tem experiência na nossa profissão e tem um bom inglês e dinheiro. Então, agora, quais são as duas outras coisas que faltam para a gente concluir a primeira fase do pedido de visto? A gente tem que ter os diplomas traduzidos, revalidado, e você tem que comprovar renda. Não significa que você tem que ter o dinheiro na conta agora, você pode só falar que tem. Mas na próxima fase você vai ter que mostrar esse dinheiro e vai ter que comprovar também o seu vínculo empregatício, que você tem experiência de trabalho, tá? Mais pra frente a gente vai contar como o autônomo pode fazer isso. Detalhe, essa prova ela tem 2 anos de validade, então não pode fazer e ficar enrolando. Vocês têm que fazer isso já quando forem enviar as coisas. A nossa meta é mandar a papelada entre julho e agosto, porque a gente está esperando o diploma da minha pós-graduação para fazer a tradução, enviar para o UES, revalidarem e voltar. Mas isso aqui já é um meio caminho andado. E lembrando, como eu já falei no vídeo anterior, vai dinheiro nisso aqui também. Então comece a economizar, comece a quebrar o cofrinho aí, e preparem-se para gastar uma grande quantia. Tchau, gente, até o próximo vídeo.